Essa é a Nossa Conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo. De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Amigos, esse é um episódio que não iria existir, mas ele existe, é um tema importante. A gente estava no grupinho do Telegram, batendo papo esses dias, e aí surgiu uma pergunta muito boa, e a gente achou que seria uma boa gravar um episódio sobre esta pergunta, certo, Vi? É isso, uma lista de temas, como a vida é, como a vida do planejador é, né? Assim, a gente vai por aqui, planeja, agora eu preciso estudar esses temas aqui, e de repente a vida surge com algumas outras ideias no meio do caminho e a gente vai acatando, assim. E aí, quando foi o Mauro, né? O Mauro entrou recentemente no grupinho do Telegram. Inclusive, entre no grupinho do Telegram, pessoal. Dê uma olhadinha lá no nosso site, tem o link para entrar no grupinho. Rolam boas conversas por lá. E aí, quando o Mauro colocou essa pergunta, o Mauro entrou agora no grupo. E aí ele fez a pergunta e eu falei, putz, que pecado a gente não ter colocado mais episódios relacionados ao marketing, que é uma dor para muitos planejadores. Então eu vou ler para vocês aqui a perguntinha do Mauro e a gente vai conversar um pouquinho em cima dela. Vamos lá, a pergunta é: bom dia, alguém aqui está prospectando pelas redes sociais? Estou sem inspiração para a criação de conteúdo. Ponderações sobre a pergunta do Mauro, Vi? Acho que tem muitos olhares para essa pergunta. Acho que a gente fala de comunicação, de produção de conteúdo, de prospecção, de venda, do comercial. Então, acho que são algumas áreas dentro de um mesmo desafio e de uma mesma atividade, como é mesmo a vida do autônomo e do empreendedor, né, assim, de quem trabalha sozinho. Então, a gente meio que faz tudo, às vezes as coisas se misturam um pouco, mas eu acho que é um tema que talvez a gente tenha caminhado por uma jornada um pouquinho diferente do que hoje as pessoas que estão começando parece que querem fazer, assim. A gente já conversou sobre isso em algum episódio lá atrás, mas hoje acho que quando alguém resolve trabalhar em uma nova área, fazer uma nova atividade, oferecer um serviço, a primeira coisa que vem é: vou produzir conteúdo, vou fazer posts no Instagram e de lá os meus clientes vão aparecer. Né? Eu acho que essa pergunta do Mauro, ela surgiu por conta do seu comentário no último episódio, Vi. Que você falou que hoje em dia não dá para ser só professor de inglês, você precisa ser professor de inglês e tiktoker de inglês, né? Então, acho que um pouco por aí também. E quando a gente fez o primeiro episódio dessa segunda temporada, que foi Quanto Ganha um Planejador Financeiro, a gente falou bastante sobre a importância do comercial. E a sensação que eu tenho é que as pessoas do grupo falaram: meu Deus do céu, talvez eu não estivesse olhando para isso e agora eu preciso olhar. Então, acho que foi um pouco por aí também, você não acha? Sim, pode ser. A sensação que eu tenho é um pouco de olhar para trás e pensar que essas duas coisas, elas caminharam em paralelo no início da minha atividade. Então, eu sempre, desde o começo, a primeira coisa que eu fiz quando quero trabalhar com finanças, pensei em um nome, surgiu o Papo de Valor, eu fui lá e fiz no Instagram. Foi a minha primeira ação, foi a primeira coisa que eu fiz, realmente. Mas isso foi acontecendo meio que em paralelo com uma atividade offline. E aí, essa atividade offline foi onde eu tive mais prospecção, uma energia maior colocada para prospecção e para venda. E essa atividade em rede social foi quase que uma coisa de dividir o que eu estava estudando, e porque eu sempre tive essa coisa de explicar para as pessoas para eu poder entender melhor. Na época do ensino médio, assim, a gente tinha prova toda semana, né? Toda sexta-feira à tarde a gente tinha as provas. E aí eu ia na quinta-feira à tarde e formava uma pequena sala de aula, porque eu tinha estudado a matéria e eu explicava para as pessoas. Então isso meio que fez parte. Ele começou desse lugar, não da prospecção em si. As pessoas roubavam seu caderno da escola, do ensino médio, para copiar as coisas? Eu tenho a sensação que sim, que você tinha um caderno colorido e bem estruturado. Era isso, ok. Sim.
E, assim, não só o caderno, né? Nesses dias que eu ia pra escola um dia antes da prova, eu tomava conta do quadro, eu fazia toda a explicação, enfim. Podia substituir um professor qualquer hora. Boa. A audácia da pessoa. A audácia da pessoa, tudo bem. Então vamos lá, vamos por esse ponto aqui. Você me falou que no seu começo a ideia das redes sociais era como se fosse um compartilhamento de conhecimento e não tanto uma ferramenta de prospecção. Para mim foi a mesma coisa. Eu escrevia, eu nunca tive cadernos muito bem estruturados, mas sempre gostei muito de escrever. E aí eu lembro que em 2011, de 10 para 11, eu escrevi um post no Papo de Homem e acho que o post era dinheiro é um outro modo de usar. E eram reflexões soltas e confusas sobre o que eu estava vendo sobre a minha relação com o dinheiro e sobre a relação com o dinheiro das pessoas que estavam próximas. Eu não recebi clientes de lá e eu acho que nos primeiros 2 anos de produção de conteúdo, meus clientes não vinham dali. Então eu acho que a produção de conteúdo ela foi meio que dando uma certa solidez só para algo que já estava acontecendo no offline. Então acho que a gente tem a mesma percepção sobre isso. As redes sociais são importantes? São importantes. Elas são imprescindíveis para quem está começando? Na minha opinião, não. E a gente vai bater nesse ponto muitas vezes durante esse episódio porque as pessoas acham que, bom, se eu estou com a agenda vazia é porque eu não estou postando o suficiente no Instagram. E a minha sensação é que a gente deveria usar mais o WhatsApp e menos o Instagram. Então eu queria trazer este ponto aqui das redes sociais, dos nossos círculos de contato. Vejam, quando você abre o seu Instagram e você olha os posts das pessoas que estão lá, um monte de coisa, dica de emagrecimento, dica de exercício, dica de comida, dica de tecnologia, 1000 coisas que vão acontecendo ali. Se você fosse contratar uma pessoa, você pegaria pelo post do Instagram dela, assim, logo de cara? Vocês acham que o post do Instagram já constrói essa autoridade instantânea? Ou será que você pede uma indicação para um amigo e aí talvez a partir da indicação que seu amigo deu, você vai dar uma olhada no que essa pessoa já fez, quais são as referências, quais são os reviews? Eu acho que esse caminho ficou um pouco trocado na correria das redes sociais, Vi. Sim, eu concordo. Mas queria te fazer uma pergunta. Né? Vou fazer um pouquinho da advogada do diabo aqui. Você não acha que a gente não usou esse conteúdo para poder fazer prospecção e gerar venda logo no início, porque talvez a gente tenha uma pegada um pouco mais branda e que tem como fazer isso, assim, sabe? Porque eu consigo perceber e conversar com algumas pessoas, alguns clientes até, que falam, não, dá pra gente logo no começo gerar venda e gerar prospecção via rede social, mas o conteúdo ele precisa ter uma estratégia, ele precisa, sabe, ter uma conexão e oferecer o serviço e de alguma forma nesse sentido, ou você acha que não? Eu acho que existem pessoas que conseguem, talvez, fazer das redes sociais um canhão de prospecção interessante. Eu só não sei se é a estratégia mais inteligente. Se você quer ser um planejador financeiro e vai atender de maneira individual, né? Atender os seus clientes, planejador financeiro mais clássico. Você vai ter 30, 40 pessoas por mês. Com uma agenda cheia, né? Você vai atender 30, 40 pessoas por mês no máximo. Faz sentido buscar o barulho das redes sociais para chegar nessas 30, 40 pessoas? Ou será que tem algum caminho que é mais curto? Para mim, esse é o raciocínio. Qual que é o caminho mais curto para eu chegar nesse lugar que para mim é interessante, né? Eu acho que eu já contei isso em algum episódio, vou contar de novo, porque de acordo com as estatísticas do Spotify, as pessoas escutam um episódio, talvez não escutam todos. Então aqui estamos trabalhando com estratégia nesse momento, amigos. Para mim, o meu lance ali era atender 10 clientes por semana no começo, assim. Eu tinha essa métrica, né? Eu quero os 10 clientes por semana. Para eu atender 10 clientes por semana, eu não preciso conversar com 2.000 pessoas no Instagram. Na época o Instagram nem existia, infelizmente. Então, assim, tava no começo. Mas eu não preciso conversar com muitas pessoas. Eu preciso conversar com algumas pessoas para que elas se tornem clientes eventualmente. E eu fui muito pelo offline. É meio maluquice falar isso em tempo de pandemia, mas o que eu fazia na época era alugar salinhas, a mais barata que eu encontrava. Eu escolhia um tema, convidava os amigos e os amigos dos amigos para me escutar falar um pouquinho sobre esse tema e tirar dúvidas. Eu fazia essas rodas de conversa, foram mais de 200 nos últimos 11 anos aí. Então foram muitas rodas de conversa que rolaram. Claro, nos últimos anos era outro formato, era outra coisa, a maior parte delas eram remuneradas porque alguém me convidava para falar. Mas no começo era só eu chamando amigos e amigos de amigos. E aí eu acho que eu cheguei rapidamente naquele número
que você falou no primeiro episódio, Vi. Que é uma vez que você já atendeu 90, 100 pessoas, se você fez um trabalho bom, essa rede vai se retroalimentando. Isso aconteceu comigo nas rodas de conversa. Então é como se tinha 20 pessoas na roda, 15 pessoas na roda. E dessas 15, 5 acharam muito bom aquilo que você falou. A chance daquelas pessoas não terem um cato de um amigo que precisa de alguma questão que um planejador financeiro pode ajudar é muito pequena. Então dá para montar uma estratégia de Instagram, de conteúdo e tudo mais? Vai dar, mas você vai brigar no mundo cão. Você vai estar disputando com pessoas que estão prometendo a organização financeira em uma semana, o primeiro milhão em 3 meses e tudo mais. É um ambiente muito barulhento. É um ambiente onde tem muito ruído para pouco sinal. E se você consegue circular no offline ou nesses grupinhos menores, acho que tem uma chance maior. A gente vai falar bastante de redes sociais aqui, mas eu queria deixar essa provocação no começo porque eu vejo muitas pessoas sofrendo. Igual o Mauro falou, né? Porra, eu preciso produzir para redes sociais agora. Eu não sei se ele precisa produzir. Se ele quiser, se ele gosta, tá tudo bem. Mas eu não sei se ele precisa. Sim. E até quando a gente pensa em um cenário de... Você tinha uma rede de amigos e conseguiu viabilizar essas rodas de conversa. Um movimento que às vezes a gente vê, principalmente para quem não tem uma rede grande de amigos ou que... A rede de contato, ela não é exatamente o público que consegue pagar ou que quer esse serviço. Enfim, dá pra gente encontrar uma coisa no meio do caminho, assim. Né? Eu acho que ao invés de pensar em, agora eu vou abrir um Instagram profissional e começar a estruturar, fazer uma logo e pensar em toda essa coisa, dá pra poder usar as nossas redes pessoais como uma espécie de espaço para eu poder puxar conversas. A gente estava fazendo uma reunião aqui na equipe essa semana e a gente falou, o nosso conteúdo que converte em cliente é o conteúdo que a gente conversa com as pessoas. Não é o conteúdo que a gente está conversando com 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Quando a gente percebeu isso, a gente até deu uma desligada em o conteúdo que gera mais likes, o conteúdo que gera mais não sei o quê. Pra gente, o conteúdo bom e que converte, é o conteúdo que a gente consegue gerar conversas com essas pessoas e que elas vêm no 1 a 1 conversar com a gente. Às vezes ele é um comentário que eu faço sobre tô feliz nessa minha transição de carreira na minha rede pessoal, para os meus amigos. E alguém vem perguntar, e aí, mas como é que é? O que você tá fazendo mesmo? Então, dessas conversas, as coisas acontecem muito, muito melhor, muito mais do que na massa. Porque não dá pra gente vender algo individual falando com 5 mil pessoas. Individual, a gente fala no individual. Vender pra massa, né? E eu vendo um produto, um curso pra massa. Então, acho que aqui a gente vai um pouco por aí. A gente vai terminar esse podcast agora. Vocês fiquem só com esse conselho, pelo amor de Deus. Brincadeira, a gente não vai parar agora, mas assim, se vocês forem absorver um ponto só desse podcast, façam um exercício aí. Vão no Google e aí tem a ferramentinha pra você ver quais são as palavras mais buscadas do Google. Né? Se você colocar finanças lá e pegar os 5 temas principais e você produzir conteúdo sobre esses temas, você vai ter muitos likes. Isso vai te gerar trabalho remunerado? Provavelmente não. Vamos pegar um tema da moda. Melhores investimentos para reserva de emergência. Isso aí sempre viraliza. Tem 1 milhão de carrosséis, 1 milhão de vídeos de GTVs, pessoas dançando nos Reels. Tem sempre alguma coisa sobre esse tema. Vai te gerar autoridade? Alguém vai olhar para você e vai falar, porra, acho que vou contratar a consultoria dessa pessoa porque ele fez uma curadoria aqui e ele me falou que a LCI do Banco ABC, que paga 100% do DI líquido de IR, é melhor do que o CDB do Banco Inter. Ninguém vai te contratar por causa disso. Agora, se você for malandro como Vivian Rodrigues e falar no seu Instagram, pessoal, grava um áudio de 1 minuto para mim e me conta sobre a sua vida financeira e a sua principal dificuldade. Eu vou tentar dar um conselho para todo mundo que gravou esse áudio. Você está oferecendo o seu tempo para aquela pessoa. Você está oferecendo atenção, que é o que a gente está querendo, pessoal, no final do dia. A gente quer atenção, a gente quer ser escutado. Então, me parece que a estratégia que gera mais likes e que gera mais interações, de fato não é a mais interessante, embora ela seja a mais incentivada, porque é a que movimenta mais pessoas nas redes sociais. E é isso que a plataforma quer. Ela quer que as pessoas fiquem grudadas na tela do celular. Então, acho que vale sempre repensar.
E você falou um ponto, acho que vale reforçar, Vi. Na minha opinião, o conteúdo que faz sentido é o conteúdo que serve de gancho para boas conversas. Porque conteúdo técnico, eu me atrevo a dizer que todo o conteúdo já foi produzido. Tudo que a gente já tinha que produzir, a gente já produziu. O que a gente precisa agora é de roupagens diferentes, de encaixes diferentes para puxar boas conversas. Um pouco por aí, não, Vi? É isso. Conta essa experiência aí, eu fiquei curioso de saber se deu certo. O do minutinho, para as pessoas falarem com você no Instagram. Deu super. E uma coisa que eu sempre fico de olho é quando a gente tem um volume de pessoas que conversam com a gente pela primeira vez. Isso é uma coisa que me chama atenção. Sabe? Fala um pouquinho mais. Isso foi uma coisa que aconteceu com esse movimento. E até é muito curioso. Eu acho que como todo mundo, né? A gente fica meio de saco cheio de rede social, de vez em quando. Nem sei se é de vez em quando, né? Às vezes enfim. Com muita frequência por aqui. Uhum. E aí, enfim, tem aquela coisa de mas tem que estar ali, a gente tem que falar, e aqui hoje nós somos uma equipe maior, então a gente tem que ter um volume de prospecção um pouco maior, principalmente porque teve gente que entrou agora há menos de um ano, tá formando essa carteira, ainda chegando nos 100 clientes, 100 primeiros clientes, enfim. Então, eu talvez, enquanto papo de valor, tenha uma pressão em cima de volume de prospecção e venda maior do que uma pessoa individual, do que se eu fosse sozinha, né? Do que um consultor sozinho. Então, foi bem um dia que eu tava, cara, de saco cheio. Não quero conversar com um monte de gente, pensar em aquele tanto de coisa, tará. Porque essa coisa da massa, ela suga, pelo menos uma experiência minha, assim, né? Ela suga bastante energia, assim. E essa conversa do individual, não. Porque é uma pessoa que tá ali conversando. Então, acho que pelo menos meu perfil, qualquer pessoa que virar pra mim e falar, então, aqui na minha vida eu vou parar de uma forma genuína, assim, do fundo da minha alma. Eu quero escutar, e eu quero perguntar, e eu quero saber como é que é, e o que tá funcionando, e o que não tá. Enfim, isso faz parte de mim. Então, eu falei, vou dividir um pouco de um pequeno desabafo que eu ainda não tinha, né? Contei um pouquinho que eu ainda não tinha feito meu planejamento esse ano, tinha parado para pensar nisso esse ano, que foi um começo de ano conturbado. Inclusive, não parei até hoje, quero dizer. Dia 26 de janeiro, ainda não pensei em dinheiro desde o dia 15 de dezembro do ano passado. E tive essa ideia, dividi um pouco e falei, tô contando aqui para vocês, conta para mim, né, o que tá acontecendo. E aí vieram alguns áudios e vieram alguns textos também, né, cada um se expressando aí da forma que achou melhor. E teve um volume grande de pessoas que nunca tinham conversado. Então, foi um espaço de pessoas que já até acompanhavam há algum tempo, mas um espaço que a pessoa falou, olha, ela vai me escutar, eu tô precisando que alguém me escute agora. Então, gerou esse incentivo, o que eu acho que é muito bom. A gente tem que ficar de olho nessa comunicação, no offline e no online, das pessoas que estão ali, porque elas se interessam pelo assunto, e elas estão conversando, e elas vão acompanhar, e elas vão estar ali, mas elas não vão contratar. E não é que essas pessoas são ruins, elas são ótimas. Elas são ótimas porque elas incentivam o trabalho, e eventualmente elas vão contar para uma outra pessoa, e elas vão estar por perto. E também ficar de olho nas pessoas que talvez estão mais caladas, reagem pouco, respondem pouco nas rodas de conversa, ou quando a gente sai com amigos, elas perguntam pouco, mas a gente percebe que ela tá com alguma dificuldade. E às vezes, nesses momentos que a gente percebe essas pequenas coisas, a gente fazer uma ação, né? Ter um pouquinho de proatividade de vamos trocar uma ideia? Sair do campo da conversa do WhatsApp informal e ir para um campo de reunião de prospecção, vamos dizer assim. Aqui eu falo reunião de prospecção, parece que é uma coisa super formal, mas é um espaço de vamos olhar para isso? Vamos sentar e pensar na sua vida financeira? Você falou um pouquinho das pessoas que vão se aproximando com perfis diferentes, e algumas não são potenciais clientes, né? Deixa eu só compartilhar um ponto que é interessante, assim. Eu olho o histórico do Instagram, né? Então, quando eu converso com alguém mandou uma mensagem, eu não lembro às vezes exatamente quem é a pessoa, mas eu dou uma roladinha pra cima ali, e aí eu vejo qual é o meu histórico com essa pessoa. Tem uma pessoa, uma moça, e ela sempre reagia a tudo que eu fazia, assim. Todos os stories, mandava perguntas nas caixinhas e tal. Nunca quis comprar os programas de acompanhamento. Assim, nunca comprou nem o Dinheiro Sem Medo, nem o FPA.
Eu falei, olha só que curioso, né? Ela claramente gosta da minha abordagem, mas talvez ela queira uma consultoria individual, talvez ela esteja buscando outra coisa, e o programa de acompanhamento por algum motivo não brilhou para ela. Né? Isso foi uns 2, 3 anos, essa mesma pessoa, reagindo a tudo que eu fazia. Foto do Jorge, ela reagia, foto de comida, ela reagia, post sobre finanças, ela reagia. A parte da organização financeira para ela interessava, a parte dos investimentos também, ela estava sempre ali, meio que próximo, né? Mas não comprava, nunca comprou. E eu seguia na relação, claro, porque, enfim, eu tô ali me relacionando com pessoas e para mim também o 1-a-1 cansa muito menos do que a tentativa incessante de viralizar conteúdos, né? Para mim, eu tento enxergar ali como uma ferramenta de relacionamento mesmo com as pessoas. Prazerosa, né? Até que chegou um dia que chegou um e-mail para mim de uma pessoa querendo contratar o Dinheiro Sem Medo para a empresa, que ela é diretora e ela tem 80 funcionários. E era essa mulher que reagia a tudo, não comprou nada e a gente fechou um contrato de 100 mil reais naquele dia. Porque ela já estava me acompanhando há 3 anos, ela via a constância, via a presença, gostava do que ela estava vendo ali. E para ela não fazia sentido, mas ela achava tão benéfico que ela ofereceu para os 300 funcionários da empresa dela. E foi a maior venda que eu fiz naquele ano, venda individual, assim, né? Projeto individual. Projeto único, né? Então eu acho que essas relações, mesmo que elas não desaguem em venda, você se torna de certa forma uma referência para aquela pessoa. E eu acho que isso tem muito valor. Eu tenho a sensação, não sei como é que é, mas eu tenho a sensação que na prospecção do agente autônomo, então agentes autônomos como eles prospectam, eu acho que tem um pouquinho disso também, não? De você ir se aproximando de algumas redes, porque você se torna a referência de investimentos para aquela pessoa e a chance dela te indicar é muito grande. Se eu fosse agente autônomo, eu faria isso, eu acho. Eu acho que é uma estratégia inteligente, mas eu me arrisco a dizer que a gente tem aquele olhar meio míope, assim. A gente quer tudo pro curto prazo. Então, comecei a me envolver em algum lugar ou com um tipo de conteúdo, com um nicho de pessoas, e aí não deu resultado em um mês, vou parar, isso aqui não vai funcionar. Eu acho que, em geral, tem um pouco dessa coisa do imediatismo. Tem um pouco não, acho que tem muito do imediatismo. Né? Mas é importante a gente entender que é construir um relacionamento por um longo prazo. A gente não vai comprar uma coisa... Vou dar um exemplo meu, assim. Eu tô há tempos querendo fazer uma consultoria de estilo. E eu já sei, conheço algumas pessoas. E eu tô namorando, vamos dizer assim, com essas pessoas há 4 anos. Em algum momento eu vou comprar. Mas ainda não sei, não foi. Mas eu tô ali por perto, tô ali vendo. Uma hora aquilo vai acontecer. Queria te perguntar sobre a sua experiência com o Oi no Direct, que eu sei que você fazia, ou você faz, de Nós dar um fazemos. oizinho para todo mundo que chega. Eu acho uma estratégia ousada e que tende a funcionar muito. Muito. Eu quase acho que a gente sobreviveria só com essa estratégia. Assim, de prospecção, sabe? A prospecção toda dá papo de valor, com as 8, 7 agendas. Se a gente consegue ter um volume de pessoas... Aí é porque é uma coisa em conjunto, né? Se a gente consegue ter um volume de pessoas chegando todos os dias e a gente une essa coisa meio conteúdo um pouco pra massa com... E aí, um pequeno recorte, né? Um conteúdo um pouco pra massa que seja muito pautado na conexão com a outra pessoa e que deixe claro o que a gente... Como a gente enxerga finanças. Né, que eu acho que esse é um ponto. Dentro desse universo tem um monte de pequenas abordagens diferentes e isso pode caminhar para lugares muito distintos, assim. Então, quando a gente consegue produzir esses conteúdos e a gente chegam várias pessoas no nosso perfil e a gente vai ali no 1-a-1, é quase que transformar a massa no relacionamento individual. Nem todo mundo responde, mas a gente tem um percentual grande de respostas. Essa, inclusive, foi um insight, uma dica, uma orientação, não sei como posso dizer, do Thiago, Tira do Papel, em uma reunião nossa, e que a gente começou, no começo ele falou, não faz, testa, e eu falei, cara, não faz nenhum sentido, né, vou ficar aqui falando quantas mensagens eu vou ter que mandar por dia, tipo, super no 1-a-1, não me parece uma estratégia inteligente. E, né, a gente tá aí na vida pra poder ter a cara. Porque Justo. funciona e funciona muito. E parte disso, de abrir um espaço e falar, eu tô interessado em ouvir o que tá acontecendo do lado daí.
né? Conversa comigo, eu tô aqui, eu vou te responder. E a gente deixa claro nessa conversa que isso não é feito por um robô, isso é feito por uma pessoa que tá ali do outro lado e que quer ouvir, né? E funciona, testem assim. Deixa eu compartilhar um ponto comigo aqui também, que a Gabriela, Gabriela, minha companheira, faz piada com isso, a Camila que trabalha comigo faz piada com isso também. Estamos nas redes sociais, né? Tá todo mundo lá. É difícil encontrar quem não tem um Instagram. Saiu um vídeo esses dias na Porta dos Fundos de uma pessoa que é anônima, e é uma chacota com isso, assim, uma pessoa que não tem nenhuma rede social, ela é muito anormal. Então a maior parte das pessoas estão lá, a maior parte das marcas estão lá também. Cheguei em Brasília e estava procurando coworking. Eu olhei no Instagram, cada um dos coworkings aqui de Brasília. Uma pergunta interessante para vocês, assim, o que faria com que determinada pessoa dentro de uma rede social se destacasse? Vamos pensar aqui o que é se destacar, né? É ter algo ou fazer algo que as outras pessoas não fazem. O que as pessoas não fazem nas redes sociais? Demonstrar interesse legítimo num a um. As pessoas não fazem isso. A gente trabalha com interações muito vazias e muito rápidas. Então, por um bom tempo, na primeira turma do Dinheiro Sem Medo, né, que foi super difícil de vender, assim, foi um esforço de fazer. O meu lance eu preciso chegar num ponto da conversa com essas pessoas onde, olha a minha métrica, que piração maluca, né? Eu preciso chegar num ponto da conversa onde é aceitável eu mandar um áudio. Era esse a minha estratégia de prospecção. Eu preciso chegar num ponto ali onde eu consigo falar, posso te mandar um áudio para explicar? Por que isso? Porque a gente não escuta a voz das pessoas nas redes sociais, da maior parte das pessoas. A gente não sabe como as pessoas vivem para além das fotos bonitas tratadas com filtro no Instagram. Então, a gente pode buscar esse certo destaque tentando oferecer para as pessoas algo que as outras pessoas não oferecem. Esse, por exemplo, é o meu diferencial em relação a outros influenciadores, digamos assim, outras pessoas que estão nas redes sociais e que têm escalas muito maiores. Vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Natália Arcuri, né, que é provavelmente a maior produtora de conteúdo de finanças do mundo hoje, né, brasileira. Ela vai conseguir falar com as pessoas, mandar um áudio para essas pessoas e lembrar que tal pessoa tem um cachorro Shih Tzu? Ela não vai conseguir. Da mesma forma que eu não vou conseguir produzir conteúdo com a mesma frequência que ela produz. E nem vou ter uma produção supersônica com vídeo e iluminação e equipe de produção e pesquisa. Mas eu consigo oferecer atenção para essas pessoas. Do tamanho que eu tô hoje. Eu tenho, sei lá, 70 mil seguidores no Instagram. Eu consigo oferecer atenção para essas pessoas. Eventualmente, não todo dia. E eu acho que a gente deveria buscar o destaque tentando oferecer esse tipo de coisa. E não usando a mesma lógica que a Coca-Cola usa. Que é estar em todos os lugares, ter banners em todos os lugares. É uma estratégia para grandes marcas que exige uma verba gigantesca. Então a gente tem que entender em que ponto que a gente está na hora de pensar essa prospecção. Falando de redes sociais, né? Vamos entrar em um ponto da pesquisa? Vamos. A gente teve algumas perguntas que de certa forma estão relacionadas com esse tema na nossa pesquisa. Quem está chegando por agora, a gente fez uma pesquisa em dezembro, mais de 2.000 respostas, estamos super felizes, produzindo relatório, logo mais ele está aí no nosso site, enfim, nossa.cc. E nessas perguntas o objetivo era encontrar quem é o planejador financeiro dos sonhos das pessoas, quem é o planejador que as pessoas querem contratar. E uma das perguntas foi: você resolveu contratar um planejador financeiro, olhou as redes sociais dele e viu que ele fez há pouco tempo uma propaganda de um produto financeiro que você acha que não é tão bom. Isso te incomodaria? Eu fiquei louco com essa resposta. Eu fiquei indignado com essas respostas, assim. Vale as respostas aí, Vi. Desculpa te interromper, eu me empolguei aqui. Foram 4 alternativas. A primeira é: eu simplesmente não contrataria. Ou muito, eu pensaria 2 vezes antes de contratar. Um pouco, será que ele também vai me indicar produtos duvidosos? Ou não, são frentes de negócios diferentes. Então a gente foi desde o eu não contrataria com a pessoa que não se incomodaria com o planejador indicando um produto financeiro não tão bom. O que você votaria, Amori? Pelo amor, assim, eu vou levar para outro universo, assim, né? Que é um universo no qual eu não sou especialista, exercício físico, né? Se o educador físico tá lá no Instagram e ele me recomenda um exercício que eu, com a minha pouca experiência de atleta, sei que faz mal, eu daria o unfollow. Não é assim que eu ponderaria não contratar. Eu elimino da minha vida, assim. Não faz sentido eu dedicar tempo e atenção para aquilo. E aí eu achei
que isso te incomodaria, que a resposta seria muito, eu pensaria 2 vezes antes de contratar, ou eu simplesmente não contrataria. Para mim, as respostas, o grosso das respostas ficariam ali. E aí eu fui olhar as respostas esses dias para poder escrever os textos lá, e a resposta que teve mais, a alternativa que teve mais respostas foi: isso me incomodaria um pouco. Será que ele também vai me indicar produtos duvidosos? Metade das pessoas ficaria só um pouco incomodado com essa ponderação. Eu fiquei pensando, Vice, tem a ver com a redação da pergunta, porque a gente fala assim, uma propaganda de um produto financeiro que você acha que não é tão bom. Então talvez tenha um pouquinho disso, mas mesmo assim. Eu fico pensando assim, vamos supor que eu estou conversando com... Acontece bastante isso, né? Inclusive. Eu estou com um aluno ali, conversando com o aluno do Dinheiro Sem Medo. E aí o aluno do Dinheiro Sem Medo tem um assessor de investimentos na corretora, um agente autônomo, né? E aí o aluno fala assim, será que você pode bater o olho na carteira que ele me recomendou só para fazer comentário sobre isso aqui e tal? E aí, sei lá, metade da carteira tá num COI, que eu sei que é uma tranqueira. Eu já sugiro para o aluno, acho que faria sentido você buscar um outro agente autônomo. Uma pessoa que te escute um pouquinho mais, que tenha um pouquinho mais de experiência e tudo mais. Eu já veto de cara. Mas aparentemente as pessoas têm uma tolerância um pouquinho maior. Então, lendo as respostas aqui, ó, 48% das pessoas se diz um pouquinho incomodada porque vai que ele vai me indicar outros produtos duvidosos também. 27% das pessoas se incomodaria muito e disseram que pensariam 2 vezes antes de contratar. 17% das pessoas não se incomodariam at all. Para elas está tudo bem. Não, são frentes de negócios diferentes. E 7,5% das pessoas falaria que eu simplesmente não contrataria. O que você achou que as pessoas poderiam vir? Eu tô com você. Eu fiquei muito surpresa com isso. Muito surpresa. Porque... o meu nível de tolerância, ele também é um pouco mais baixo. Às vezes eu nem preciso chegar nessa coisa de uma propaganda de um produto que eu acho que não é tão bom. É um título de capitalização, sei lá, por exemplo. Às vezes, alguma abordagem que eu já não penso, isso aqui não faz sentido para mim, já é suficiente para eu poder dar o unfollow. Ou talvez ocultar as publicações. Às vezes eu fico nesse meio do caminho, sabe? Sei lá pra quê, acho que é só pra não ser tão drástica. Às vezes eu fico só nesse meio do caminho. E me deixa um pouco curiosa, assim, né, esse resultado, porque acaba que muitos planejadores começam com o objetivo de oferecer um serviço de consultoria e também com esse vislumbre das publicidades e de fazer propaganda para bancos e instituições financeiras, porque rola uma grana absurda, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. As propostas são muito altas e elas chegam. É isso. Se você tá ali produzindo, vai chegar essas propostas. Aqui agora acho que a gente já deu uma recusada meio geral, porque a gente não faz nada para instituições financeiras ou empresas relacionadas ao mercado financeiro. Mas no começo chegava 2, 3 por semana, assim. Então, eu acho que talvez as pessoas tenham se acostumado um pouco com isso e parece algo normal. Talvez até as pessoas pensem, esse daqui que está fazendo publicidade, quer dizer que ele está fazendo publicidade para corretora famosa, então quer dizer que ele já está mais à frente, que ele já é melhor, que alguma coisa nesse sentido. Será que as pessoas pensam Acho isso? que sim. Eu acho que é uma demonstração de autoridade. Eu acho que sim. Uma vez eu fiz um trabalho para um banco muito grande, dos top 5 do Brasil, né? E é um trabalho interno. Então eu fui oferecer um treinamento de educação financeira para a agência de publicidade que atende esse banco muito grande. E eu contei para os meus pais, por exemplo. E eles acharam o máximo, assim, que eu estava sendo contratado por um banco. E tem uns anos já isso aí. Acho que eles pensaram assim, nossa, agora esse menino deslancha, sabe? Então... Mas eu acho que sim, tem a autoridade que uma marca grande gera. E eu digo que esse mercado é um mundinho cão. E olha que eu acho que eu conheço acima da média dessa turma. Eu trabalhei num portal muito grande, né? Fui sócio do Papo de Homem por anos. Então eu fiquei em contato com marcas por um bom tempo. E eu digo que é um mundinho selvagem. Então tomem cuidado se esse é o objetivo de vocês, né? Então, eu tô aqui no Instagram para gerar uma massa de seguidores e aí poder vender publis. Não sei se você gostaria de estar nesse lugar. É um mundinho para muito poucos. Mas tem muita grana envolvida, de fato.
Vamos olhar para esses dados também agora de uma outra perspectiva. 17% das pessoas falaram que não se incomodariam. Então, a gente está falando que 83%, no mínimo, se incomodariam um pouco. No mínimo, essas pessoas vão para uma reunião de prospecção ou vão receber a proposta com ponto de interrogação. E eu acho que a última coisa que a gente quer é provocar pontos de interrogação nas pessoas que a gente quer ver no nosso serviço, né? É um movimento contrário disso. Então, por mais que o percentual não esteja lá no extremo que a gente pensou que ele estaria, ele diz bastante, assim, né, sobre nós. Sobre como a gente está indo para esse lugar. Hoje eu percebo, até contando um pouquinho da nossa experiência, quando a gente faz uma avaliação, uma análise de gestão de risco de um cliente, a gente fala, olha, aqui a gente entende que é necessário um seguro doenças graves desse valor e esse é o prêmio que a gente espera pagar, enfim, a gente passa uma referência, uma análise do que precisa ser contratado em termos de seguros. O cliente nosso, ele simplesmente fala, onde que eu posso contratar? Me indica uma pessoa, ou eu posso buscar essa empresa ou essa pessoa que eu já tenho contato e eu vou contratar. O corretor de seguros, ele não tem que tentar vender. O cliente, ele entende a gente, planejador aqui da Papo de Valor, ele pagou para poder ouvir a nossa opinião. Não faz sentido ele falar, então, agora deixa eu ver se eu concordo com a sua opinião. Não, ele pagou para poder ouvir a opinião e para poder, teoricamente, executar ela, assim, né? Então, eu acho que a isenção, ela também parte desse lugar de extrema confiança, né? Então, a conexão, ela talvez fique um pouco mais fácil de ser feita logo no começo. E o caminhar do planejamento também, né? Não sei como é por aí, Amorim. Também. Eu vi uma analogia. A turma da Planejar, que é basicamente o órgão que não regulamenta, mas sustenta de algum jeito a nossa ocupação no Brasil, a nossa profissão no Brasil, né? Ela oferece um certo apoio, uma certa baliza para a nossa profissão no Brasil. E a turma lá usa bastante uma analogia que eu acho que ela é muito feliz. Ela costuma associar o planejador financeiro ao médico da família. Então é aquela pessoa para quem você vai pedir uma opinião e você sabe que aquele médico não está recebendo comissão da farmacêutica para recomendar tal remédio. Então você tem naquela pessoa um pilar de confiança. E aí talvez essa pessoa seja a melhor pessoa para te indicar um neurologista se você precisa de um especialista naquela especialidade específica, né? Naquele ponto em específico. Especialidade específica ficou maravilhoso. Então eu acho que a gente tem essa figura, dessa figura de confiança e quanto menos vírgula a gente coloca nessa relação, quanto menos ponto de atenção a gente coloca nessa relação, melhor. Então toma bastante cuidado com o que você vai falar nas redes sociais. Teve um comentário no grupinho do Telegram mesmo, vi, eu não sei se fala Amoda ou Amoda Morgana. Ela comentou aqui que ela usa o Instagram como um cartão de visita e não como uma ferramenta de prospecção. E eu achei um comentário interessante, né? Então, é um lugar onde as pessoas talvez vão dar uma passadinha para saber mais ou menos como é que a banda toca. Então, bom, deixa eu ver a cara dessa pessoa, deixa eu ver se ela tem uma certa constância ali, se ela é coerente no que ela fala, e não como eu vou buscar clientes por aqui. Eu achei um ponto interessante também. Você comentou do coworking que você alugou recentemente. Eu acho que eu não contrato e não compro e não nada sem olhar o Instagram antes da empresa, da marca, da pessoa. Essa ferramenta eu acho que em algum tempo, talvez a gente... Nem sei onde a gente fazia isso antes. Não fazia, né? Não fazia, passava na porta, procurava um site, né? Talvez site em algum tempo. Acho que hoje o Instagram ocupou esse lugar. E aí já vem uma questão importante, né? Vou vestir aqui minha jaqueta de marketing. E a pessoa que chega, ela precisa entender o que você faz, quem você é, como é a sua abordagem. Então, talvez menos uma lista comparativa dos bancos digitais e mais como que eu enxergo? E está sendo muito curioso, porque eu estou, nesse momento, fazendo um artigo sobre um comparativo de bancos digitais. Então, estou me sentindo meio... mais para uso interno aqui, nossa.
Mas isso, assim, então a rede social, enquanto cartão de visita, eu acho que ela faz um papel fundamental, muito importante, até para gerar, porque como é um serviço novo, a gente fica meio assim, mas essa pessoa é o quê? E agora com tantas coisas de fraudes financeiras, a gente fica um pouco desconfiado mesmo, né? Por não ser algo comum. Então, só para ver que essa pessoa, ela não tá... Ela tem ali um lugar, né? Que ainda que ela consiga fazer do jeito que ela quer, não tem muita... Enfim, você consegue explicar e deixar isso bem claro. Vale a pena dar uma olhadinha geral, assim, para a rede social ter todas as informações. Justíssimo. Próxima pergunta da pesquisa vi que se relaciona com essa formação de imagem do planejador financeiro e, por consequência, com a prospecção. O seu ou sua planejadora financeira faz atendimentos voluntários em uma ONG. Em uma escala de 1 a 5, o quanto é relevante para você que o seu planejador esteja envolvido em projetos sociais? Essa foi a nossa pergunta. Eu fiquei positivamente impressionado também com as respostas dessa aqui. Então, para 65% das pessoas, aproximadamente, é muito importante. Seria um grande diferencial, seria um ponto muito importante. E isso seria completamente irrelevante para 12% das pessoas apenas. Você ficou surpresa com essa informação? Você já teve alguma experiência com relação a isso? Eu gostei da resposta, né? Eu acho que, enfim, qualquer tipo de projeto assim... Tem uma coisa que é maior, né? Que a gente está participando. Eu confesso que eu tenho uma coisa, talvez uma crença, um cuidado, uma coisa bem desde criança, que é qualquer projeto social, qualquer coisa que a gente está indo, que a gente não quer usar como autopromoção, né? Sabe? Essa coisa do cuidado de... A gente está se envolvendo nesse projeto... Mas não é para autopromoção. Então, eu tendo a fazer isso calada, sabe? Vai lá, faz. A gente já participou de vários aqui. Desde questões sociais em comunidades carentes. A gente fez um programa inteiro junto com uma outra empresa de empreendedorismo para poder desenvolver os negócios dessa região. Mas, assim, meio calado aqui e ali, fazendo um comentário pequeno. Até projetos dentro de escolas públicas ou universidades, enfim, que também não era nada que a gente recebia por isso. Mas eu tenho um pouco disso. Para esse ano a gente vai mudar. Agora em fevereiro a gente quer, talvez, colocar esse projeto social em um lugar diferente. Se a gente fala sobre ele, a gente consegue chegar a mais pessoas, né? Então estou tentando encarar um pouco com esse olhar, mas é uma coisa que tá ali. Eu fico com medo, sabe, amor, de dar um passo errado. Super, super. Deixa eu compartilhar uma passagem rápida aqui. Eu e a Gabi, a gente foi morar em Moçambique em 2019, né? A gente foi passar alguns meses lá. E tem algumas cidades de Moçambique que não tem estrutura de Airbnb, hotéis ou coisas assim. São cidades mais simples, né? Em especial as litorâneas ali, quando vai mais pro norte, Moçambique é uma região muito pobre. E aí a gente arrumou uma hospedagem dentro de uma ONG. Então a ONG meio que oferecia quartos para quem está chegando lá. É um jeito da ONG angariar um pouquinho mais de dinheiro, e ela fazia projetos de educação nessa cidade, chama Vilanculo, em Moçambique. E aí a gente chegou lá e a gente conheceu uma galera que estava lá. Nós éramos os únicos não voluntários da brincadeira. O resto das pessoas estavam lá para fazer trabalho humanitário e a gente estava lá para curtir o país e dar um rolê. E aí a gente começou a conhecer um pouquinho da ONG e a gente começou a acompanhar os voluntários. Dava um enjoozinho, sabe? Porque eles iam dar aula de inglês pra turma lá. Era uma aula de inglês, uma foto no Instagram. Uma aula de inglês, uma foto no Instagram. E isso pra mim... Eu não sei se eu tô correto em pensar assim, mas isso mela um pouco o altruísmo da coisa, não? Não invalida, claro, porque o benefício está sendo posto ali. Mas na hora que eu vou julgar essa pessoa, porque somos seres sociais e a gente julga, perde um pouco pra mim. Então tomem cuidado com essa autopromoção. Acho que é um ponto bem importante, assim. O trabalho social é maravilhoso, ele costuma ser bem visto, como a gente viu na pesquisa aqui, mas tome cuidado em como isso vai soar e o quão genuíno é a sua ação, né? Eu acho que a partir do momento que a gente abre esse espaço na rede social, esse espaço público, né, e para nossa voz enquanto planejadores, a gente tem que tomar cuidado, porque, como você falou, a gente julga e a gente é julgado por tudo que a gente faz, pela forma que a gente fala, e enfim.
Eu acho que na maior parte das vezes é menos sobre o que a gente está fazendo e mais sobre como a gente está falando sobre aquilo, né? Justo. É mais o tom do que exatamente o objeto, assim, a ação. Então, isso é algo para se preocupar. Aqui a gente falando dos projetos sociais, mas até em outros aspectos, assim, né? Então, se enfim, semanalmente, tô firme com meu vinho e a minha pamonha em algum momento da minha semana. Porque, A Via é muito consistente nisso, pessoal. É bem impressionante, assim. Não falha. Não falha. Não falha. Mas, se de repente eu tô 3 vezes por semana publicando, sei lá, bêbada em uma festa, eu acho que vai pegar mal. Então, tem um ponto ali, né, da rede social do até onde eu tô dividindo um pouquinho para gerar conexão, para as pessoas entenderem que eu sou uma pessoa, um ser humano, e como elas, mas a gente tem que ter cuidado também para não extrapolar. Bom ponto. Vamos fazer exercício pra gente fechar este episódio, Vi. Vamos fingir que aqui na sala agora temos a Josefina. E a Josefina é uma colega nossa que você não vai poder contratar para Papo de Valor e ela não vai poder fazer a nossa formação. Que inclusive, se você não sabe, que a gente vai oferecer uma formação para planejadores financeiros, entre lá em nossa.cc, que você vai ver todas as informações, é um jabá muito rapidamente. Mas temos Josefina aqui, Vivi. E ela quer começar dentro do planejamento financeiro. Ela é uma pessoa introvertida, então não peça para ela fazer uma live e sair falando loucamente por aí. Mas ela quer começar nesse mercado. E a gente vai dar 2 ou 3 conselhos para ela com relação à divulgação e redes sociais. Quais conselhos a gente daria para essa pessoa que está começando? Acho que é um bom exercício. Primeiro conselho, e aí eu vou fazer assim, né, já fazendo um recorte do processo, porque eu sou essa pessoa. Estipule uma quantidade de pessoas para você contar o que você está fazendo por semana ou por dia. Vou contar para 10 pessoas todos os dias o que eu tô fazendo. Pode ser o caixa do supermercado. Esses dias eu bati um papo, inclusive, com o caixa do supermercado. Ele super interessado. Pode ser um amigo, pode ser o grupo da família, pode ser conte para 10 pessoas por dia, né, ou o número que funcionar aí para você, o que você tá fazendo. Não é para falar, gente, agora compra, custa tanto, é para contar o que você tá fazendo e o porquê você tá fazendo isso e talvez um pouquinho do que já aconteceu até então. Porra, era meu primeiro conselho esse também. Eu perdi agora, que eu vou tendo que pensar. Roubou demais. Até porque esse ponto aqui da Josefina foi um completo improviso aqui, pessoal. Isso não tá no nosso roteiro desse episódio, mas eu achei que seria uma boa. Legal, então contar para algumas pessoas. Esse é um primeiro ponto. Sobre redes sociais, a princípio, eu seguiria o conselho da colega do Telegram e eu utilizaria, pelo menos no primeiro momento, redes sociais, Instagram e tudo mais, como cartão de visita e não como ferramenta de prospecção. Então eu me preocuparia em ter 10 posts, 15 posts, que se a pessoa bater o olho nessa minha timeline, ela vai entender mais ou menos o que eu faço. Eu privilegiaria mostrar a minha cara, porque a gente tende a se conectar mais com pele, com rosto, com gente, do que com um logotipo bonitinho. Então eu me preocuparia em mostrar a minha cara e expressar, mesmo que de maneira breve, o que eu penso sobre dinheiro, como é que eu enxergo o planejamento financeiro, quem deveria contratar, não como ferramenta de prospecção, mas se a Vivi falar assim, então eu tô aqui lotada na Papo de Valor, não tenho agenda para nada, deixa eu recomendar a Josefina, eu vou poder mandar esse perfil para alguém e a pessoa vai entender o que a Josefina faz. Então é o cartão de visita da Josefina. Eu acho que seria um segundo ponto, assim. Então, conversar com X pessoas por dia para contar o que está falando, ter um cartão de visitas em algum lugar. Se você se sente bem falando, fale com microfone, com uma câmera, coisa assim. Se não, se você prefere escrever, escreva. Se você prefere desenhar, desenhe. Se expresse da maneira que você fica mais à vontade. Eu acho que esse é um bom segundo ponto para a Josefina. Temos um terceiro ponto? Temos um terceiro ponto. O terceiro ponto é: tenha uma mínima estrutura para poder responder caso a pessoa fale, tá, mas e como que é o seu trabalho? Treina na frente do espelho, porque eu já passei por isso e eu não tinha o que falar, então foi, enfim. Treina na frente do espelho, não precisa ser uma proposta enorme, super detalhada e enfim,
mas explique para as pessoas como é o trabalho, como elas poderiam, como você pode ajudar elas, caso elas demonstrem interesse nessa consultoria. Partindo do resultado que você pode entregar e menos da operação, né? Menos, a pessoa não quer saber se, eu vou entregar um relatório com 75 gráficos e, enfim, isso até vai agregar valor, porque a pesquisa mostrou. Mas, nesse primeiro momento, mostrar para a pessoa e ter confiança de que você consegue, em uma fala breve, explicar como a pessoa pode se beneficiar desse seu trabalho e quanto custa, né? E como ela pode contratar. Eu acho que se a Josefina seguir esses 3 conselhozinhos, assim, ela já vai poupar muita dor de cabeça. Lembrem que vocês não são o Netflix nem a Coca-Cola, que vocês não precisam gerar awareness nas redes sociais. As pessoas não têm que ficar vendo o seu logotipo toda hora. Mas é importante que você esteja lá e que a pessoa entenda o que você faz caso ela caia no seu perfil por algum motivo. Temos um episódio? Temos um episódio. Então tá bom. Recados finais aqui, amigos. O relatório da pesquisa, com fé, sairá em breve. Estamos aqui finalizando os textos. Ontem a gente fez uma boa reorganizada no índice, nos capítulos que estão faltando. Temos mais 2, 3 capítulos para escrever, o resto já está prontinho. Aí a gente vai ter uma designer para ajudar a gente a deixar isso muito bonito. E acho que em março, talvez. Em março esse relatório tá na rua. É isso. Acho que em março esse relatório tá na rua. Enquanto isso, dê uma olhadinha em nossa.cc. A gente tá tentando organizar um pouquinho do que a gente tá sonhando para os próximos meses no site. A gente vai oferecer a formação, isso é um fato. Então, vai chamar Nossa Formação. O nome Nossa é muito bom, porque dá pra você enfiar em qualquer coisa, já percebeu isso? Nossa newsletter, nossa conversa, nossa formação. Maravilhoso. Isabela, maravilhosa. Sugestão de nome veio dela. Então, a formação vai acontecer e a gente já tem uma lista de espera. Então, o link tá lá em nossa.cc. Se você puder, responda com carinho a aplicação para as vagas, porque a gente quer vender um negócio honesto e a gente quer vender algo que vai ser interessante para a pessoa naquele momento em que essa pessoa está. Então conte um pouquinho do seu momento lá no nosso formuláriozinho do Me Avisa. É isso, Vi. É isso. Animada para esse ano. E eu acho que a cada reunião nossa, né, contando um pouquinho assim de bastidores para quem tá acompanhando, a gente vai ajustando alguns pequenos pontos de falar, nossa, a gente pode encaixar isso aqui, que isso ajudaria muito a gente lá atrás, ou isso daqui ainda é um desafio que a gente vive hoje e a gente se desenvolve desse jeito. Então, o objetivo é a gente, de fato, entregar em todos os projetos que na formação, aqui no podcast, enfim, o que a gente tem para ajudar a formar esse mercado com um pouco mais de consciência, eu diria, né? Acho que a gente pé no chão, vendo aí algumas coisas meio atrapalhadas acontecendo. Nosso objetivo é trazer esse pé no chão e oferecer um serviço que agregue para quem tá do outro lado, para a ponta final, para os nossos clientes e para os clientes de vocês agora. É isso, amigos. Fiquem bem por aí. Semana que vem temos mais um episódio. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.